Olá, meus irmãos e irmãs, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas do nosso programa EBD em Foco do Campo de Arapongas. Uma vez mais eu quero louvar a Deus e glorificar ao Senhor Jesus por mais um sábado, estarmos aqui para trazermos as nossas lições CPAD. E a lição dessa semana é uma lição extremamente relevante. Estaremos estudando sobre o tema Criando Filhos Saudáveis, criando filhos que sejam tementes a Deus, tementes à sua palavra e que, acima de tudo, filhos que sejam obedientes aos pais, obedientes às suas mães. Então eu quero aqui agradecer a Deus e desde esse momento glorificar o Senhor Jesus pela presença do nosso irmão e amigo presbítero Adão Santos. É a segunda vez. Jorge. Adão Jorge, né? Adão Jorge. É a segunda vez que está conosco, né? Segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. Eu quero já abrir oportunidade para que ele se apresente com os irmãos mais uma vez. Faz um tempo que ele não vem e está conosco mais uma vez, presbítero Adão Jorge, da Igreja Sede, né? Da Igreja Sede. Adão. É um prazer estar aqui. Como o irmão já falou, nós somos presbíteros ali na Igreja Sede, junto com o pastor Josa, e também lecionando na escola dominical, dando aula alguns domingos, e temos a oportunidade domingo que vem de estar ministrando sobre esse assunto que está sendo falado aqui agora, né? Para quem não me conhece, eu sou casado, tenho 2 filhos, né, o Tiago e o Lucas, que um de 33 e o outro de 36, né? Então, mas é bênção, já tem um netinho, que é o José, que é o xodó da casa agora, né? Que a gente está cuidando, 2 anos e meio, e está vindo mais um, para a glória de Deus, o Davi. Então nós louvamos a Deus por isso. Aproveitando essa oportunidade, lembrar aos irmãos que as igrejas Assembleias de Deus no Brasil, no dia 18 do mês de junho desse ano, corrente ano, ela está de idade nova, está completando 112 anos aqui no Brasil. É uma Assembleia de Deus, uma igreja mais que centenária. São 112 anos levando a poderosa palavra de Deus a todas as pessoas, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Eu tenho 37 anos e sou da Igreja Assembleia de Deus desde que sou criança, desde os 12 anos, ali trabalhando em todos os campos da igreja, trabalhando principalmente na área de ensino, escola dominical, discipulado, a área de evangelismo, de missões. E a gente tem uma alegria muito grande em fazer parte não apenas da instituição, mas desta igreja. Uma igreja mais que centenária. 112 anos não é brincadeira, irmãos. Não é fácil. Eu alcancei uma época de muitas perseguições, inclusive o tema das próximas lições, da lição do 3º trimestre, será justamente tratar acerca das perseguições que a igreja ela traz consigo ao longo de mais de 2000 anos aqui na Terra. A nossa lição, já disse, é a lição de número 12, e ela vai tratar sobre o tema Criando Filhos Saudáveis. O nosso texto áureo está em Lucas, capítulo 2, verso 52. Queria pedir para o nosso irmão presbítero Adão ler o nosso texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. A nossa verdade prática, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Lucas, ou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, Sim. No capítulo 2, versículos de número 40 até o versículo de número 52. É óbvio que a gente vai ler do capítulo 40 e a gente não vai ler o 41, vai para o 42 e depois até o 52. Nós vamos ler aqui a nossa leitura bíblica em classe. Vou ler um versículo, o nosso presbítero Adão lerá o outro versículo de maneira subsequente. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais.
Pensando, porém, ele que vira de companhia pelo caminho, andavam caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Verso 45. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar de negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. A sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aqui foi a nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição traz como objetivos principais, ou a apresentação da lição, trazendo as obrigatoriedades que os professores terão que tratar dentro dessa lição, será, em primeiro lugar, revelar a normalidade da família de Jesus, ou informar que a família de Jesus era uma família normal, como qualquer uma outra família na sua época, ou da sua época. Em segundo lugar, abordar as frases da vida de Jesus, conforme os evangelhos apresentam. E em terceiro, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Está aqui, meus irmãos, a nossa lição sendo tratada de forma extraordinária. Eu já quero passar a oportunidade ao nosso professor, presbítero Adão, que irá dar início à nossa lição, tendo em vista que nós temos somente até as 2h da tarde, e aí ele já vai começar aqui a trazer a nossa lição, e dentro da sua fala a gente vai intercalando aí com uma questão ou outra. Presbítero Adão, fique à vontade. Pois bem, nós começamos aí a nossa revista, trata logo na introdução, que Jesus, ele nasceu numa família normal, né? Eu diria normal para a sua época, vamos dizer assim. Ele teve como pai José, como mãe Maria, e Deus, na realidade, falou em sonhos com José, né, a respeito da sua concepção. Por quê? Porque quando nós lemos o texto, às vezes passa desapercebido, é que o anjo veio a Maria, anunciou a ela que ela seria a mãe do Salvador, mas ninguém ouviu. Ela simplesmente chega para José e diz assim: sou grávida do Espírito Santo. E José não acreditou, né? Às vezes nós imaginamos assim, que Deus, às vezes, ele coloca a gente numa saia justa, né? E foi o que aconteceu com Maria. E a Bíblia diz que José pensou em se afastar de Maria para que ela não prejudicar ela, pensando que ela havia sido engravidada por uma outra pessoa. Mas, na realidade, a Bíblia diz que Deus falou com José em sonhos e falou com ele, né, a respeito dela, né? Que o que estava gerado no seu ventre era obra do Espírito Santo. O verbo ali se fez carne, né? Ali nós vemos o Filho de Deus se tornando um ser humano à semelhança da sua criação, né? Filipenses 2,7 vai dizer que mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser forma de servo, tornando-se semelhante a homens, né? Esvaziou-se a si mesmo, ele mesmo se esvaziou, né? Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi esse tempo atrás do Hernandes Dias Lopes, e ele diz que Cristo se esvaziou até se tornar na forma de um zigoto, ou seja, a primeira célula de um ser humano, e esse zigoto, ou seja, essa primeira célula, foi implantada no útero de Maria pelo poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio, Jesus se esvaziou e colocou no útero de Maria, até que ele fosse gerado na forma humana. E a gente tem que lembrar aqui que Jesus era 100% Deus e 100% homem, né? Essa unidade na vida de Jesus, ou na pessoa de Jesus,
não impedia que as duas naturezas permanecessem distintas. Tanto o Filho de Deus, a sua divindade, e também a sua humanidade, separadamente como humano. Então Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então isso foi o nascimento de Jesus. A gente poderia até falar mais coisas, mas não é bem o sentido. Então a família normal, que se refere aqui à nossa revista, seria que era uma família normal dos tempos de Jesus. Eles faziam o que todas as outras famílias faziam. Eles seguiam os rituais, eles iam nas festas. Enfim, Jesus cresceu de uma forma humana, de uma maneira normal como ser humano. Embora sendo Deus, é isso que a lição vai nos dizer, falando a respeito de José e de Maria. Os seus pais tinham descendentes, né? Seus pais Sim, eram descendentes de Davi. Isso, estavam lá na genealogia de Jesus, né? Todos eles, os dois, né? Tanto José quanto Maria, faziam parte da descendência de Davi, né? Ou seja, aqueles que então julgam, dizendo que não poderia ter condições de Jesus ter vindo de forma humana, já esbarram nessa percepção de que a família que Deus usou não era uma família fantasmagórica, né? Não era uma família fictícia. Do além, fictícia, um negócio que eu não fora conheço, do normal, né? Fora do comum, né? Era uma família normal, comum, que veio a partir de uma descendência, tinha descendentes, vamos dizer, tinha seu nome em cartório, tanto que eles precisaram sair para se fazer o censo, né? fazer o censo, tal e etc. Então veja que Jesus ele pertencia a uma família normal. Vamos lá, professor. Tá, eu queria me ater um pouquinho na introdução. Ele usa o texto de João 1,14, né? Que ele fala assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? O verbo aqui, normalmente ele indica ação, né? Então é aquele que faz, né? O verbo indica a palavra de ordem, um comando. Assim como o exército, ele tem alguém que comanda, ele dá uma palavra de ordem e os soldados obedecem. Então nós entendemos que Deus, o Pai, foi o grande arquiteto que criou e planejou o universo. Jesus, o Filho, é a palavra da criação, é a ordem, é aquele que deu a ordem, que ordenou para que todas as coisas existissem. E o Espírito Santo veio e executou a ordem do Filho, ou seja, de Jesus na criação. Então Jesus é o quê? É a palavra da criação. Então por isso que João, ele vai dizer o quê? Que Jesus era o verbo que se fez carne, né? Deus disse, haja luz, Gênesis 1:3, e houve luz. Quando eu leio esse texto, eu penso o seguinte: pela palavra do Senhor, a luz veio para o centro da criação. A gente imagina assim, muitas vezes, eu às vezes não entendia bem isso, depois eu fui entender, que o que é essa luz? Quando fala na primeiro a ser criado lá na criação. Quando olho para toda a criação lá em Gênesis, nós vamos ver que o Sol e a Lua, que são os luminares que dão luz ao nosso planeta, foram criados no 4º dia. Haja luz, quando Deus disse, foi que Jesus ele veio para o centro da criação, como a luz de Deus, né? Ele ordenou e tudo aconteceu. Essa parte da criação, onde Jesus então entra em cena para que a criação do universo e todas as coisas fossem criadas por meio dele, toda a terra, todas as coisas, animais, enfim. Deus, em sua infinita sabedoria, ele não precisava fazer o sol para dar a luz. Ele trouxe Jesus para o centro. Na realidade, ele não criou, o texto não diz que ele criou a luz assim. Ele diz, haja luz, ou seja, ele trouxe a luz para o centro da criação, que era Jesus. Deus é luz, Jesus é luz, né? 1 João 1,5 diz assim, ora, a mensagem que dele ouvimos, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, era então a luz durante os 3 primeiros dias da criação.
Pois no quarto dia da criação, Deus criou o sol e a lua para dar luz ao nosso planeta pequenininho, né? Porque como é que nós vamos saber isso? Quando eu li em Apocalipse 22:5, diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então Deus não precisa do sol, Deus não precisa da lua. Ele, o próprio Deus, é a luz. Até criar o sol e as estrelas, Deus milagrosamente forneceu luz durante o dia, para que a criação acontecesse. E também, talvez, durante a noite, nós não sabemos, Gênesis 1:14. A Bíblia diz que o céu dos céus é morada de Deus e a luz ali existente é uma luz pura, assim como o inferno é a mais densa escuridão. Escuridão, como aconteceu no Egito. Às vezes a gente imagina que aquela escuridão do Egito foi uma noite qualquer, mas à noite, quando você sai, a luz, os nossos olhos se acostumam com a escuridão e você consegue enxergar alguma coisa. Mas a Bíblia diz que lá no Egito, aquela escuridão era uma densa treva que as pessoas não enxergavam nada. Elas ficaram 3 dias paradas, né? Porque não podiam se movimentar e enxergar nada. Era uma densa treva, assim como é a densa treva do inferno. A Bíblia diz, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então a luz do mundo, Jesus estava ali na criação, e essa luz, essa criação, ela veio e habitou entre nós. Jesus veio e habitou com os seres humanos, na forma humana, né? Tanto que os evangelhos, eles apresentam Jesus de algumas formas. Lucas, por exemplo, apresenta Jesus como filho do homem, sim, porque o seu objetivo era alcançar os gentios. Mateus apresenta Jesus como filho de Davi. Por quê? Porque ele fala aos judeus, né? E Jesus, então, na visão do judeu, ele tinha que ser rei, sacerdote e profeta. Tanto que ele começa o ministério com 30 anos, como os profetas, como sacerdote. Marcos, quando fala de Jesus como servo sofredor, porque ele queria alcançar os romanos. Mas João, ele fala de uma forma diferente. Ele traz Jesus, uma visão mais teológica, trazendo Jesus como o verbo divino, como o Messias aguardado, como Deus feito carne, que é o que nós estamos vendo aqui nesse texto que nós lemos aí no início, né? Que Jesus veio nascer de uma família comum entre os judeus, não nasceu na alta linhagem, vamos dizer assim, como príncipe, como rei humano, mas nasceu de uma família comum. Poderia ter nascido? Poderia, se Deus o quisesse. Nasceu de uma família simples, né? A nossa lição anterior ali, a lição de número 9, quando foi tratar sobre a família de Davi, ela tratou sobre a questão de uma família nada perfeita, né? Sim. E aí a gente vê que agora a lição de número 12 vem trazendo a criação de filhos saudáveis e mostrando que Jesus veio de uma família normal, comum, mas contrariando a lição de número 9, não a lição propriamente dita, mas os ensinos ali propagados, mostra-nos a lição de número 12 que, mesmo ele sendo descendente de Davi, veja que como homem não houve nenhum dolo sobre ele, nenhuma mancha sobre ele, nenhuma mácula sobre ele, e nem, vamos dizer, que a maldição impetrada sobre a família de Davi, devido aos sucessivos pecados e erros que ela havia cometido, não respingaram em Jesus, tanto que não respingaram em Jesus nem em sua família, porque eles tornaram-se uma família modelo. A gente estava até discutindo ali, eu e o professor Adão, sobre a temática, né, em colocar a família de Jesus, porque é uma família perfeita, não tinha como ser imperfeita. Não. E é claro que se ela tivesse sido uma família imperfeita, a Bíblia ia fazer questão de colocar, como coloca em qualquer uma outra questão bíblica, né, porque a Bíblia não esconde as coisas, ela revela as coisas. Mas é óbvio que a família de Jesus foi perfeita e é complicado porque nós não temos aqui a graça dos pormenores, né?
da gente traçar um plano tal e dizer isso ou aquilo, porque tudo que se falar, além do que a lição mostra, e a Bíblia mostra, principalmente a Bíblia, fica no campo da especulação. Sim, com e um certeza. teólogo, um professor, aqui vai para os professores, nossos irmãos que estão nos ouvindo, e todos os nossos alunos, professor Adão, que o professor jamais, sobre hipótese alguma, pode trabalhar no campo da especulação. Ou ele tem certeza do que diz, ou ele tem certeza e clareza que a Bíblia de fato afirma o que ele reverbera, ou ele deve se calar. Com certeza. Mas ele não deve colocar palavras onde não há palavras nas Escrituras. Vamos prosseguir, pastor Adão. Vamos lá. Professor Adão. Pois bem, nós olhamos para a lição, né? E ele diz que tanto José como Maria, nós estávamos comentando, eram descendentes da família real de Davi, né? E a família de Davi, ou raiz de Jessé, né? Isaías 11 vai falar sobre isso, né? O Lucas 2, não era uma família perfeita, né? Era uma família que teve seus altos e baixos, percalços da vida, mas a grande coisa é que Deus era com eles, né? Sim. E Deus sempre nos trata não segundo os nossos problemas ou os nossos pecados ou os nossos defeitos, né? Embora os nossos defeitos ou os nossos pecados permaneçam na nossa história, né? Tem gente que acha que eles serão apagados ou são apagados. Não, ele permanece na nossa história. Porque 2 Coríntios 5,10 diz assim que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e a Bíblia diz que todos os nossos atos, todos, tanto bons como maus, vão estar lá. Sim. Se os nossos atos, tanto bons, então, na realidade, não é que eles vão desaparecer, mas diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, ou se Ele lança no mais profundo abismo, não é que Ele esquece, é que Ele sempre vai nos tratar... Perde a sua utilidade, né? Ele vai tratar a gente agora... Dali para frente. Ele perde a sua é o caso de Davi que nós estamos falando aqui. A Bíblia diz que Davi pegou, como é que fala? Teve um relacionamento com Betseba, chamou o marido dela para tentar esconder o fato dela estar grávida. Como ele não conseguiu, ele mandou o marido para a morte. E achou que ele ia fazer tudo isso e ia sair-se bem. Mas Deus sabia. Mandou o profeta e repreender Davi. E ele repreendeu Davi. E Davi, o filho de Davi, que era o filho do pecado, Davi orou, cobriu de saco e ele morreu. Porque Deus não ia permitir, porque era justiça. Mas a Bíblia diz que, terminando ali, Davi se levantou e saiu, casou-se com Betseba. E a gente percebe que o sucessor de Davi era filho de Davi com Betseba. Então, Deus estava tratando ele dali para frente. Mas a ação do pecado dele, diz a Bíblia, foi que a espada jamais saiu da sua casa. Sim. Ou seja, as consequências do pecado são nossas. Deus perdoa, Deus nos trata dali para frente e não fica trazendo o pecado de volta, mas as consequências são nossas. A gente às vezes se esquece disso. Mas olhando aqui para o texto, tanto José como Maria era uma família normal da Palestina, do século, no início da nossa era, né? Dentro da comunidade israelense. E a Bíblia diz que todos os anos a família de José ia para Jerusalém para a festa da Páscoa. Eles já tinham aquilo como um costume. E no ano de 12 anos, quando Jesus completou 12 anos, eles fizeram a mesma coisa. Foram a Jerusalém para a festa da Páscoa. Terminou a Páscoa, a festa, que era uma semana, e a vida que segue. Voltaram para casa. Como todos os anos, eles caminharam um dia de viagem e foram procurar Jesus, achando que Jesus estava com as crianças do acampamento. Haviam várias pessoas que caminhavam juntos, a gente entende isso quando vê o texto, né? Mas achando que Jesus estava com os parentes, com os primos, sei lá, quem sabe. Foram procurar e não acharam. Depois de 3 dias encontraram Jesus no templo, entre os mestres e doutores da lei. Ao ficar para trás, a gente percebe que Jesus, olhando ali nas entrelinhas do texto, que Jesus tinha 2 intenções. Primeiro, preparar os judeus para reconhecer nele uma divina sabedoria sobrenatural. E, de fato, eles conheceram, eles perceberam. Não reconheceram como Cristo, como o Messias, mas ele já demonstrava isso porque os teólogos da época, né, que eram os doutores da lei, eles perceberam nele uma sabedoria fora do comum, ficaram admirados.
E também a segunda coisa seria mostrar para Maria que a sua vida seria marcada por uma independência e divindade. Porque Maria sabia, José sabia de onde Jesus tinha vindo. Então, a sua conduta nesse negócio foi dar uma lição proveitosa de advertência aos seus pais e aos discípulos. Meus queridos, quando eu olho para isso, eu vejo que Jesus talvez fez aquilo de propósito. Por que ele fez isso? Para nos ensinar, e aprendemos aqui algumas lições. Primeiro, às vezes é possível, não vigiando cuidadosamente o coração e não mantendo sagrada e constantemente a nossa espiritualidade, perder a presença de Cristo e se afastar do poder dele em meio às ordenanças religiosas? Sim, às vezes percebemos que nós ficamos tão envolvidos na nossa estrutura religiosa, que é o caso de José e de Maria, e que eles de fato não perceberam que Jesus havia se afastado. Às vezes nós fazemos isso no dia de hoje. Será que nós temos vivido uma espiritualidade plena, real? Será que nós temos vivido isso? Ou Jesus está longe, muitas vezes, de perder a presença de Jesus? Segunda coisa que eu aprendo aqui é que, supondo que ele estivesse entre os parentes, eles fizeram a jornada de um dia, sem perceber. Perderam de vista Jesus. Muitos hoje, em muitas igrejas, ou em muitos cantos desse mundo ou desse país, envolvidos num sistema religioso, perderam de vista a presença de Jesus. Estão caminhando sem Deus. É uma falsa segurança, às vezes, achar que achar que Jesus está ali. Eles acharam que Jesus estava lá, junto. Caminharam um dia e, de repente, perderam. Quando eu olho para isso, eu penso o seguinte: a Bíblia diz que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós fizemos milagre, em teu nome nós curamos enfermo, em teu nome nós expulsamos demônio, e Deus vai olhar para Jesus e vai olhar para você: eu não te conheço. Por quê? Porque estão tão envolvidos em uma religião, mas estão longe de Deus. Eu sempre digo que esses são os, como é que eu vou dizer? Aqueles que vivem alienados de Deus, ou os que vivem fora da presença de Deus. Não que Deus não saiba, porque Deus é onipresente, onisciente. Será que Deus não sabe que um ser humano existe? Existe, ele conhece todas as coisas. Mas quando ele fala de conhecer, significa andar com Deus de verdade. Ser presente, Deus presente na sua vida. Né? É isso que às vezes nós aprendemos nesse texto. Então Jesus ele deu algumas lições para nós nesse texto. Achando que eles estavam junto com os parentes, mas não estavam, e aí eles foram buscar Jesus. Meus queridos, por serem pessoas religiosas, às vezes as pessoas se acham favoritos para entrar nos céus. Por ter uma religião, às vezes acha que é como aquele cartão black, né, que te dá primazia nos aeroportos, nos bancos. A religião não nos torna preferencial diante de Deus, porque a religião é aquilo que nós fazemos, e nos esquecemos que a religião, muitas vezes, ela oprime, ela estrangula, ela faz você fazer muitas coisas, esquecendo que o Evangelho não é religião. O Evangelho é diferente. Religião é o que eu faço para chegar até Deus. O Evangelho, Deus já fez tudo. Deus mandou Jesus, Jesus nasceu em carne, cresceu lá na Palestina, deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, e a Bíblia diz vida em abundância, não é a vida, uma vida qualquer, é a vida presente com Ele aqui na terra e a vida na eternidade. Eu esses dias falando para jovens, eu disse assim: muitos acham que vão morrer e vão para o céu, e aí vão chegar lá e falar assim: eu vim aqui para entrar no teu céu, e Deus vai dizer assim, parafraseando: por que você quer viver no meu céu? Ah, porque eu quero viver no teu céu. Ele fala assim: mas você não quis viver lá comigo na terra. Você negligenciou, você não olhou a minha palavra, você não viveu de acordo com a minha palavra. O que você quer viver aqui? Né? Vamos dizer, não vai acontecer, mas eu estou dizendo assim, de um modo
que as pessoas às vezes querem viver aqui sem Deus e achando que vão viver a eternidade com Deus. Meus queridos, aprendemos isso aqui nesse exemplo de Jesus. Mas José e Maria procuraram Jesus entre os seus parentes, não acharam, voltaram a Jerusalém e encontraram Jesus onde estavam lá, juntamente com os doutores da lei e no templo, e eles ficaram, eu creio que eles deram até uma bronca em Jesus, né? O que você está fazendo aqui, rapaz? Você devia estar junto com nós. E ele disse o quê? Que ele estava fazendo coisa a respeito da casa do Pai. O templo era o símbolo da religião da época, né? E Jesus sabia disso, por isso que Jesus foi lá no templo e foi debater com os doutores da lei, que ficaram impressionados com a sua sabedoria. Meus queridos, muitas vezes a gente aprende muitas coisas com isso, com a palavra de Deus, e aprendemos isso quando estamos. Mas Jesus, então, ele era uma pessoa comum da sua época, e foi uma pessoa que cresceu. Eu fico imaginando que Maria acompanhou os seus primeiros passos, a primeira palavra, os seus atos, enfim. Mas depois ele, com a sua infância, né, a Bíblia não fala muito, só vai falar desse fato aí aos 12 anos e do seu nascimento um pouco antes. Inclusive, embora alguns neguem, mas no resumo geral aqui desse tópico de número 1, é sobre uma família normal de Jesus. Jesus teve irmãos, né? Sim, inclusive, com certeza. Uma irmã, né? Não sei se uma ou mais. Sabe, mas alguns doutores afirmam isso. A nossa lição diz que ele foi o primogênito. A Bíblia registra que os seus pais tiveram outros filhos. Mais adiante, Tiago, José, Judas, Simeão e pelo menos mais uma irmã, segundo registra Marcos, capítulo 6, verso 3. Todavia, necessita de maiores investigações, existem situações que precisam de maiores investigações, mas só para os irmãos entenderem que a família em que Jesus se encontrava, em que Jesus nasceu e ele próprio eram tão normais que ele tivera irmãos, né? Então veja que ele não era exclusivista, ele não era o exclusivo. Isso a gente vai tratar agora no tópico 2, que é a questão do modo como Jesus foi criado. E o principal modo é Jesus, o Filho especial. Ora, ele era o Filho especial, mas não era tratado como tal. Já entrando aqui no tópico 2, ele não era tratado como tal porque a sua mãe, bem como também seu pai, não colocou sobre Jesus o status de exclusividade. Não, você é o cara, é o topado aqui entre os irmãos. Não se via isso. Isso aqui a gente aprende mais uma lição, né? Das que foram passadas aí anteriormente, para que a gente não faça aí os nossos filhos sentirem se desprezados por serem muitas vezes esquecidos e ver os seus irmãos sendo mais valorizados. Então Jesus não teve isso na sua família. Vamos lá. Ele fala aqui no primeiro 1, né, que eles souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos, né? Então, José e Maria, inclusive a Bíblia diz que José não teve relações sexuais com Maria. E imagine, professor, se isso era fácil de se fazer. Não. Imagina, você tem alguém que nasceu na tua família, mas tu sabe que aquela pessoa é Deus. Porque tu sabe que aquela pessoa é Deus. Imagina como você, num ambiente como esse, se você se transportar para o local e se colocar naquela posição, você vê o quão complicado é. Parecendo José, né? Se fosse na geração de hoje, como se comportaria essa geração? Que, desculpa a expressão aqui, puxa o saco de, meu Deus, de gente que não... O cara tem 2 seguidores... Imagina o Cristo, aquele que é Deus. Então, é um ensinamento extraordinário ver que a Maria e José souberam se comportar muito bem dentro dessa situação. Não, com certeza. Quando você estava falando, eu fui imaginando Jacó e José, né? Então, que ele dava preferência para José, os irmãos
ficaram enciumados, vamos dizer assim, né? Inclusive teve uma lição que tratou sobre esse assunto. Exatamente. Pois bem, a infância de Jesus foi então em Belém da Judéia, né? E o Nosso Senhor, quando nasceu, foi colocado lá num coxo, a gente conhece a história, então está lá registrado na Bíblia. Não era um palácio real, mas era um lugar humilde, onde ficavam os animais, né? Então Jesus nasceu dessa forma. E todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos de Israel na sua época. Não interrompendo o senhor, Não, mas os nossos amigos professores e os nossos alunos aprendam isso aqui nessa oportunidade. Há muita gente aí, porque é famoso, é conhecido, né? E aí andam dizendo que a família de Jesus era milionária, que era rico, que tinha apartamento não sei das quantas, apartamento não sei da onde. Não é essa a realidade que a Bíblia mostra. Não. Tão pobre que Nem a eles história. eram, tão pobre que eles eram, que ao Jesus passar o seu momento de infância, passa na onde? Em Belém da Judéia. E ele foi colocado na onde, irmãos? Dentro de Coxo, uma manjedoura. uma manjedourazinha, né? Um negócio simples. E outra, viu? Dentro de um coxo, onde se dava rações para animais, está aqui. Sim. Não se tratava de um objeto de um palácio real. Deus, Rei, Senhor de todos nós, mas que nasceu em uma família simples, humilde, e não era uma família rica. Tá? Então essa ideia de que os pais de Jesus eram ricos, era milionário, porque não sei o quê, e que Jesus era um empresário rico, que tinha apartamento na beira da praia, que tinha isso, essa ideia. Eu não conheço essa ideia, pelo menos o texto bíblico não me passa essa ideia. Mas Não passa isso para nós, né? Então a infância foi como qualquer um dos meninos da Judéia da sua época. Ele cresceu, desenvolveu sob os cuidados dos seus pais, né? Com certeza comeu o que os outros comiam, né? Foi à escola que os outros iriam ou foram. Ele precisava ser cuidado pelos seus pais e ele cuidou como dos demais. Embora os seus irmãos não crescem nele como Cristo. Sim. Não acreditavam. Não acreditavam, só se converteram após a sua morte e ressurreição. E isso sim, por isso que vem Tiago depois, que é um irmão de Jesus, que escreve o livro de Tiago, né? Uma das maiores cartas ali no Novo Testamento. Exatamente. Então, era irmão de Jesus que não creu nele, ou seja, eles conviveram na sua época exatamente igual. Na adolescência de Jesus, o Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi a sua experiência aos 12 anos, que a gente já se referiu aqui, que ele ficou para trás, né? Talvez até de propósito, para ensinar algumas coisas para nós e talvez até para os seus pais, né, da sua época. Nessa idade, o menino judeu era introduzido na vida religiosa, né? Ou seja, ele se torna um livro da lei ali, ou seja, um filho da lei, desculpa. Né? A ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa dos deveres religiosos que todo judeu tem que ir a uma festa pelo menos uma vez por ano. Isso é dever religioso do judeu e eles então cumpriam rigorosamente os deveres religiosos. Então eles iam sempre à festa da Páscoa, que é a mais importante para o judeu. Vale lembrar que a Páscoa que eles celebravam era a saída do Egito. Sim. Né? Então a Páscoa que Jesus comeu não é a nossa. Não. Jesus comeu a Páscoa, que era a saída do Egito. Sim. Hoje nós comemoramos, né, a Páscoa como a morte e ressurreição de Jesus. Aliás, as igrejas evangélicas comemoram normalmente, a de praxe todo mês, né? Todo mês. Sim. Quando nós participamos da Santa Ceia. Então nós estamos... Uma vez por mês, né? De certa forma, comemorando, né, a Páscoa, né, ou seja, a morte e ressurreição de Jesus. Pois bem, eles tinham várias festas, mas Jesus normalmente ia na Páscoa, é o que a Bíblia nos diz. Toda a celebração era 7 dias. Vale lembrar que as festas judaicas são de uma semana. Tá? Uma semana, ou um 7, vamos dizer assim, né? Porque a Bíblia não chama de semana, mas chama de um 7, ou seja, 7 dias. Todas elas, Pentecostes, Festa dos Tabernáculos, enfim, diz o texto aqui da nossa revista, tá? Os pais do Senhor Jesus não imaginaram que Jesus ficaria para trás, mas ele ficou e nós já vimos aqui que ele trouxe algumas coisas para nós. Dos 12 aos 30, a Bíblia não fala muita coisa, ou não fala nada sobre Jesus, né? Ele simplesmente ficou no anonimato. Eu creio que ele ajudou os seus pais,
tanto na marcenaria, já que José era carpinteiro. Então eu creio que tanto ele quanto os seus irmãos trabalhavam juntos, né, na família. A gente imagina isso. Jesus são praticamente desconhecidas todos os atos de Jesus nesse período. A Bíblia não fala nada, mas aos 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, então Jesus reaparece e vai ser batizado por João Batista. Pergunta, por que Jesus foi batizado por João Batista? João Batista pertencia a uma comunidade chamada Comunidade dos Essênios, que era uma comunidade que ficava distante do poder religioso da época de Jesus, que Jesus combateu. Os fariseus, né, os saduceus, faziam parte dessa cúpula religiosa e Jesus combateu. Mas Jesus precisava ter voz no templo, ele precisava falar. Então ele foi o quê? Batizado por João Batista, pertencente a essa comunidade chamada Comunidade dos Essênios, e isso dava a ele o direito de participar das solenidades do templo judaico daquela época, né? Isso que a gente entende. Tudo que se tem conhecimento acerca de Jesus, dos anos ocultos da vida de Jesus, é que ele aprendeu a profissão com o pai, José, e exerceu até os 30 anos, né? Vindo depois disso a exercer o seu ministério, chamando 12 apóstolos, né? 12 discípulos, que se tornaram apóstolos, e também não foram homens ricos e abastados. Foram pessoas simples, pescadores, homens rudes, que Jesus escolheu para que continuasse aquilo que ele, que ele começou, o trabalho que ele começou. Aqui nós temos uma lição para nós. Jesus, com os discípulos, a Bíblia diz que ele ficou 3 anos ali, 3 anos. Eles andaram com Jesus, eles dormiram com Jesus, às vezes eles dormiam, né, nos lugares, eles caminharam com Jesus, eles participavam das refeições com Jesus, e tudo o que Jesus fazia, eles ficaram observando. Às vezes a gente imagina que Jesus, ele instituiu o cristianismo como religião ou como instituição como a gente conhece. Mas na realidade Jesus não criou o cristianismo. O cristianismo, como nós conhecemos, de onde vem depois assim, a Igreja Católica, né? Ele foi criado por Constantino, no 3º século. Uma igreja como instituição. E aí, a partir dali, essa igreja foi se tornando e veio a ser o que ela é hoje. Jesus, ele nunca criou essa instituição chamada cristianismo. A ordem de Jesus... de placa denominacional. Exatamente. A briga que existe de um e outro, cada um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? Eu sempre, quando falo sobre esse assunto, eu sempre falo o seguinte: a gente vê, por exemplo, uma denominação, nós pregamos o calvinismo, né? Aí o outro diz assim, não, eu prego o sabatismo, aí o outro diz, eu prego o catolicismo, o outro diz, eu prego O rapaz uma vez perguntou para mim, disse, que igreja me leva para o céu? Eu disse, nenhuma. Não há igrejas que lhe levem para o céu. Mas a Assembleia de Deus me leva para o céu, não leva não. Com certeza. Não leva ninguém para o céu. Nem a Assembleia de Deus leva ninguém para o céu, nem a Batista, nem a Quadrangular, nem nenhuma outra. Qualquer igreja leva para o céu. Quem leva a pessoa para o céu é a regeneração dela na pessoa bendita de Jesus. Ela é a igreja. Agora, como igreja, ela precisa fazer parte de uma instituição religiosa que lhe possa lhe dar diretrizes, lhe dar um norte a seguir. Né? E para isso a Bíblia diz que Deus instituiu os pastores para ensinar, doutrinar. Se bem que hoje, irmãos, está entrando aqui, mas se bem que hoje os cultos de doutrina estão praticamente sumindo, né? Desapareceram. Os cultos de doutrina, né? Estão colocando campanha. Campanha das quantas, campanha disso, campanha daquilo, culto do amigo, da família e não sei de que, e as doutrinas estão sumindo. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Mas o que fica interessante aqui, presbítero Adão, é que dos 12 anos de idade aos 30, nem Oscar Cuma, e olha que é um especialista no Novo Testamento, bem como também sobre a questão de Cristo, ele vai falar sobre o Cristo histórico e uma série de outras questões. Nem Oscar Cuma, nem F.F. Bruce, nem Norma Gasley, nem aquele
um outro muito conhecido, John Piper, que eu não tenho muita afinidade com ele por conta de que ele é ultra calvinista, mas tudo bem. Mas ele, mesmo tendo o tanto de conceito que tem, eles afirmam categoricamente, ou pelo menos seus escritos mostram isso, que tudo que se é dito dos 12 aos 30 fica muito no campo da especulação. Sim. E eu disse ao presbítero Adão, é muito ruim quando você usa as escrituras visando o campo especulativo. Não se usa a Bíblia no campo especulativo. Não podemos. É impossível. Eu só queria finalizar ali, dizendo o seguinte, quando Jesus fala de igreja, eu penso assim, como ele fala de crescimento, ele diz assim, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Bíblia diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Ele não mandou você ensinar a Bíblia, ele mandou você ensinar a guardar. Sim. Como é que você ensina alguém, por exemplo, a amar? Amando. Como é que você ensina alguém a ser liberal? Contribuindo. Sim. Como é que você ensina alguém a perdoar? Perdoando. Então, o ensinando-os a guardar que Jesus fala é que eu e você, cada um de nós, tem que ser o exemplo e fazer discípulos. Porque você pode muito bem ensinar as escrituras, mas não viver nada do que você Sim. está ensinando. Sim. Tem um monte de gente assim, né? E aí eu vou entrar aqui nos filhos. Sim. Os filhos são os primeiros discípulos que nós temos. Por quê? Porque nós convivemos com os filhos. E os filhos nos observam. Quando nós dirigimos, se nós levamos uma fechada aquilo que nós fazemos, se nós xingamos, se nós esbravejamos, se nós mentimos, se nós fazemos coisas erradas, os filhos estão olhando e observando a nossa vida. Então, os discípulos, os primeiros discípulos que nós vamos fazer são os nossos filhos. Às vezes você olha e fala, mas por que fulano nos converteu? Por que o filho dele está dando problema? Olha para a vida do pai. Talvez nós vamos ter aí. Quando nós temos filhos, criar filhos, a primeira coisa é o nosso exemplo. Eles nos observam. Eles observam a nossa vida, o nosso comportamento. E é isso que Jesus mandou fazer, ensinando-os a guardar. Então os filhos são os primeiros discípulos que nós estamos tendo aí. Pois bem, final. A tríplice desenvolvimento de Jesus. Ele fala aqui que Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus então ele viveu de uma forma normal como humano. Ele nasceu, cresceu, teve um desenvolvimento normal. E ele cresceu o quê? Em sabedoria. O que é sabedoria? Às vezes a gente fala assim, a Bíblia diz, se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que é o Pai das luzes, que dará abundantemente. A sabedoria é a melhor forma que a gente pode expressar, assim, eu saber usar o conhecimento que eu tenho. Tem muita gente que confunde sabedoria com conhecimento. A sabedoria é o dom da aplicação do conhecimento. Isso. O conhecimento é o que eu aprendo nos livros. Sim. Né? Quando você acessar essa aula do professor Adão, você, ao acessá-la, você vai estar adquirindo conhecimento. Agora, para aplicar o conhecimento que você está ouvindo pela expressão da fala do presbítero Adão, você tem que pedir a Deus sabedoria. Sim. Porque a sabedoria é um dom que só vem da parte de Deus. Os homens não podem lhe dar sabedoria. É por isso que Jesus crescia em sabedoria. Eu acho interessante essa coisa colocada aqui de que Jesus crescia em sabedoria e não em conhecimento. Porque ele não precisava de conhecimento. Sim. Ele não precisava de conhecimento. E nem tão pouco como Deus de sabedoria. Mas como homem, sabedoria. Ele aprendeu a ler, a escrever, a cultura judaica. Tudo. Então ele precisava agora de isso. Aprimoramento com a questão da sabedoria que o pai lhe dava. Ele disse, eu e o pai somos várias vezes. Então, ou seja, o seu relacionamento com o seu pai terreno, com a sua mãe, com os seus irmãos e muitas vezes, quem sabe, resolver questões e problemas na sua família do dia a dia. A Bíblia não fala nada sobre isso. A gente simplesmente imagina que isso aconteceu. Jesus crescia em estatura, ou seja, ele, como a gente disse lá no início, não sei se você se lembra, que Jesus ele se esvaziou até se tornar um zigoto, ou seja, foi colocado no útero de Maria e ali ele se desenvolveu durante os 9 meses, vindo a nascer, e daí ele começou um crescimento humano normal como qualquer um. Porque senão podiam acusar, não, mas você era especial, já veio grande. Não, então ele cresceu
e de forma normal, numa família isso, numa família normal, né? Aprendeu a ler, escrever, foi na escola, comeu lanche, né? Então Jesus, no mundo físico, ele cresceu também dessa forma, né? Até os 30 anos, quando ele veio a entrar para o seu ministério. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Meus queridos, a graça é algo que ele foge ao entendimento humano. A gente às vezes não consegue entender. A definição mais clássica de graça é favor imerecido. Com Jesus a gente aprende que a graça não é de graça, né? Não, ele pagou o preço pela graça, para nos dar a graça da salvação, né? Da vida eterna. Ou seja, a graça para com Deus tinha que vir a partir de Jesus, né? Essa graça que salva, que cura, que transforma. Essa consciência, ele sabia disso, ele sabia da sua missão, ele sabia daquilo que ele iria fazer, daquilo que ele iria passar, né? E Deus, então, ele estava vivendo aquilo, mas mesmo assim, ele estava crescendo dessa forma. É até difícil expressar isso. Sim. Como é que nós vamos expressar que Jesus crescia em graça se ele é a graça? Sim. Não, fala para mim. Humanamente falando, para a gente, é difícil. Né? Se fosse para mim e para vocês, você assim, não, sim, nós precisamos crescer na graça. Mas Jesus, ele é o dono da graça, ele é o rei do universo, o criador do céu e da terra. Tudo que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito seria feito. E de repente a Bíblia está ali. Mas eu creio que ele estava falando disso da parte humana de Jesus. Parte humana. Como Deus ele não precisava, mas como humano, ele precisava então crescer em estatura, sabedoria e em graça. Lições importantes que a gente tem aqui, partindo para o final. Olhando para o desenvolvimento de Jesus e a sua família, podemos aprender que a educação dos filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social, principalmente espiritual. Hoje nós temos visto muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, viu, irmão? Sumiu das igrejas. Sim. Não voltaram mais, né? Não voltaram mais. Então, às vezes, nós entendemos por que as coisas estão acontecendo. Os filhos precisam dos pais. E precisam dos pais, eles precisam ser levados à igreja. A igreja precisa fazer o papel dela. Quando a gente falou da igreja como instituição, ela precisa fazer o papel dela. A família precisa fazer o papel dela. A pandemia fez com que as igrejas utilizassem de maneira muito larga a internet. Os cultos online, né? E aí o que foi que aconteceu? Esses irmãos, eles se acomodaram e agora eles continuam com esses cultos online, porque as igrejas também não tiveram a capacidade de, vamos dar uma paradinha nos cultos online, vamos esperar os irmãos virem para a igreja para depois a gente começar com o projeto de culto online e deixar o pessoal que de fato precisa estar no culto online. O culto online não é para a igreja. O culto online é para a pessoa que ainda não se decidiu para Jesus. O culto online tem o objetivo de atingir almas. Pessoas. Você que é cristão, você tem que ir no templo. Você é membro. Você tem que ir no templo. Senão você vai virar um desigrejado e vai querer ficar só em casa, dentro de casa, no cômodo da sua casa. Estamos partindo para o final, professor Adão. Já deu o nosso horário, já passou. 2h05, já até passou, né? Eu quero ler algo aqui para a gente terminar. Sim. Diz que o equilíbrio e bom senso não pode faltar na educação dos nossos filhos. Veja que a palavra que aparece como palavra-chave é equilíbrio. Sim. Né? Filhos criados em um determinado nível de perfeição. Claro que ninguém aqui vai comparar nenhum filho a Jesus, é impossível. Mas filhos criados com alguma questão de bondade e alguma questão dessa natureza devem ser criados de maneira equilibrada. E o equilíbrio faz com que você pese tudo na balança e veja o que tem que ser colocado, o que não tem que ser colocado, quantas horas o menino vai ficar na internet, quantas horas vai brincar, quantas horas vai estudar, quantas horas vai ler, quantos textos leu da Bíblia, principalmente o pai cristão, leu algum texto da Bíblia hoje, fez alguma nesse sentido. O equilíbrio é a chave de tudo na vida. Sem o equilíbrio não se pode fazer absolutamente nada. Pergunte isso a qualquer cozinheiro. Eu sou cozinheiro. Eu Se também. você não tiver equilíbrio na cozinha, você acaba com tudo. Se botar muito sal, o feijão não presta. Se botar pouco, também não presta. Então tudo tem que ser temperado, equilibrado.
tempero é isso, né? É equilibrar os sabores. Sim. Depois você ir lá e fazer com que aquele prato seja agradável e as pessoas se alimentem dele. Com os filhos é a mesma coisa. Deus abençoe e quero dar a oportunidade para o pastor presbítero Adão se despedir aí dos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Só quero agradecer essa oportunidade, dizer que, um pouquinho da palavra do irmão, não se faz discípulos pela internet, nem pelo Facebook, nem pelo Instagram, não se faz, porque discípulo é relacionamento. E é na igreja que nós nos relacionamos com os irmãos. É onde vivemos o Evangelho de Jesus no dia a dia. É onde amamos, perdoamos, conhecemos, caminhamos juntos. E com certeza caminhamos para a eternidade. Que Deus te abençoe. Um bom sábado, um bom domingo. Domingo que vem estaremos ali na sede dando essa aula sobre criando filhos na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe os patrocinadores. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy that you